Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Era um dia normal em Vitória, no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos saiu mais cedo da escola e foi pegar o ônibus de volta para casa, mas ela não apareceu mais. Seus pais ficaram muito preocupados e mobilizaram os cidadãos e a imprensa local. Até que desdobramentos inesperados envolveram 2 famílias poderosas da cidade. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E o episódio de hoje é sobre o caso Araceli. Araceli Cabreira Sanches nasceu no dia 2 de julho de 1964 e era filha da boliviana Lola Cabreira Crespo, dona de casa, e do espanhol Gabriel Crespo Sanches, que era eletricista. O nome Araceli tem origem latina e quer dizer altar celestial. Achei bem bonito. Sim. Seus pais eram estrangeiros e se conheceram na Bolívia em 1954. Quando eles já eram um casal, eles foram morar em São Paulo. Eles tinham se casado em 1960 e pouco depois o primeiro filho, o Luiz Carlos, nasceu. 4 anos depois, nasceu Araceli e a família estava completa. Quando Araceli era pequenininha, a família mudou de estado e eles foram morar em Vitória, lá no Espírito Santo. Naquela época, Vitória, assim, não era quase nada como o que a gente conhece hoje, né? Como um grande centro urbano. Tinha muito loteamento, as casas eram muito afastadas e tal. Inicialmente, eles moraram em Vila Velha, mas depois que a Araceli estava com 6 ou 7 anos, o Gabriel, o pai, comprou um terreno no bairro de Fátima e eles começaram a construir uma casa. A família se mudou para essa nova casa quando ainda estava em construção e começou lá uma nova fase. E lá era bem mais próximo da capital, era mais movimentado. A Araceli e o Luiz Carlos mudaram de escola nessa época, só que onde eles estudavam não dava para chegar a pé, então eles andavam bastante de ônibus. A Araceli tinha os cabelos lisos e castanhos, os olhos esverdeados e era bem na dela, mais tímida, tinha poucos amigos no círculo social da escola, assim. Era ao ponto dela ir na casa de uma amiga e ela se escondia quando a mãe aparecia, assim, pra não ter que falar com a mãe da pessoa e tal. E ela evitava muito conversar em público, ela gostava de brincar de boneca, ela gostava de passar o tempo fazendo vestidinhos para as bonecas também, eu amava fazer isso. Eu fazia com a minha avó vários vestidinhos. E a Araceli amava animais. Ela gostava muito de gato e cachorro, né? Ela tinha um pastor alemão que se chamava Radar e brincava muito com ele. E conforme ela foi crescendo, ela desenhava bastante, ela amava ler revista do Pato Donald, do Tio Patinhas. Eu também, eu assinava todas. Eu também amava. Eu amava. E as professoras da escola da Araceli falavam que ela era uma aluna muito aplicada, que ela amava estudar, sempre tirava boas notas. E também falaram que ela era comportada e não tinha namoradinhos. Que bom, né? Porque ela tinha 8 anos. Mas enfim, na época falaram esse tipo de coisa. E ela se dava muito bem com o Luiz Carlos, né, o irmãozinho dela. E lá na casa de Vitória, cada um tinha um quarto só seu. Mas a Araceli vivia dormindo no mesmo quarto do irmão porque ela tinha medo de dormir sozinha às vezes. O Luiz Carlos sempre falou que a irmã dele era muito inocente, muito doce e que eles viviam grudados. Depois que a família Cabreira se mudou para o bairro de Fátima, a Araceli estava estudando num colégio chamado São Pedro. E o irmão, Luiz Carlos, ele foi estudar no colégio Salesiano. A Araceli era liberada da escola todos os dias por volta ali das 4h30 da tarde e ela sempre voltava de ônibus. Só que ali naquela época, nos anos 70, né, os ônibus e o transporte público de Vitória, assim, no geral, eram meio complicados em questão de horário. O ônibus que ela pegava para voltar para casa passava de hora em hora. E ele passava sempre 4h30 da tarde. Então ela tinha que ir correndo para o ponto ou esperar até 5h30 da tarde pelo ônibus, né, antes de escurecer, pelo próximo ônibus no caso. E esse intervalo era bem complicado e a situação chegou a um ponto tenso ali entre abril e maio de 73. Num dia qualquer ali, ela perdeu o busão das 4h30 e ela não viu chegar o que era para passar às 5h30. E ela ficou super assustada porque ela não queria ficar à noite ali. Então, ela resolveu sozinha voltar a pé para casa. Sendo que, gente, era uma distância de 10 quilômetros mais ou menos, né? E é uma criança para fazer isso. Perigoso. E ela foi andando e andando até chegar numa avenida super movimentada, perto ali da praia de Camburi.
E como ela estava sozinha, o motorista de uma Kombi, chamado Jonas Francisco, de 21 anos, ficou preocupado e resolveu entender o que estava acontecendo. E aí ele foi ajudar a Araceli, levá-la para casa lá por volta das 7 da noite. Só que os pais dela já tinham se tocado do atraso, né, e já tinham saído para procurar por ela. E aí a Araceli ficou na casa de um vizinho até eles voltarem para casa. E aí deu tudo certo, né, ficou tudo bem, mas imagina, né, o susto, o estresse, desespero dos pais, o desespero. E dela também, né, que medo. E aí o pai, né, o Gabriel, falou pra ela nunca sair do ponto de ônibus. Cara, se não chegar o ônibus, se você perder o ônibus, fica aí que eu venho te buscar, né? Então né, naquela época não tinha celular, então as coisas eram muito assim, né, de combinar. Então, beleza, eles deixaram isso combinado. Além disso, a Lola falou com a escola pra eles mandarem a Araceli sair sempre uns 20 minutinhos antes, pra ela não perder o ônibus das 4h30. Na verdade, a aula, as atividades acabavam 4h10 mesmo, só que sempre tinha alguma coisinha ali, sei lá, ensaio de quadrilha, né? Ficava ali fazendo alguma coisa, uma tarefa. Então, as crianças acabavam saindo meio que 4h30, mas aí ela pediu, né? Coloca pra ela sair no horário mesmo, por favor, né? Pra gente evitar complicações futuras. Só que ninguém, muito menos a mãe, imaginava que algo muito trágico pudesse acontecer só por causa de um horário. No dia 18 de maio de 73, era uma sexta-feira e tinha passado aí algumas semanas desde aquele pedido ali da mãe, da Lola, para a direção do colégio. Então a Araceli começou lá o seu dia de costume, foi para a escola e tudo mais. E o dia passou normalmente. E aí de tarde, a Araceli deixou a escola antes do horário normal mesmo. Aquele dia, então, marcava a primeira vez que ela tinha conseguido sair antes do ônibus às 4h30. Então não ia rolar atraso. Então ela seguiu o caminho lá que costumava fazer, né, para pegar o ônibus, que sempre levava ela para casa. Inclusive nesse caminho, ela sempre passava por um bar chamado Bar Franciscano. Só que ela nunca chegou até o ponto de ônibus. Quando ela estava saindo da escola, ela foi avistada por uma mulher que estava a caminho do colégio para ir buscar seus filhos. Quando ela viu a Araceli, ela perguntou se as crianças já tinham todas saído. E a Araceli falou que não, que só ela que estava saindo mais cedo mesmo. Falou, beleza, tchau, né? E a Araceli continuou indo em direção ao ponto de ônibus. Ali ela foi vista por um menino de 12 anos que estava dentro de um ônibus, no ônibus que ela ia pegar. Né, ela estava ali no ponto, e esse menino chamava Luciano. Ele disse que até tentou chamar ela para entrar, mas que a Araceli estava brincando com um gatinho na rua, e ela perdeu o ônibus das 4h30. A gente não sabe muito bem como esse Luciano conhecia a Araceli, porque eles não estudavam juntos. Mas ele disse, né, posteriormente, que ele a conhecia, que ele a chamou pelo nome. Provavelmente eles pegavam o ônibus juntos, né, não sei. O cobrador desse ônibus também viu a Araceli, mas não confirmou que ouviu esse menino chamar por ela. E aí, gente, depois desse momento, a Araceli nunca mais foi vista por ninguém. Uma amiga da escola dela, Clarice, pegou o mesmo ônibus no horário das 5h30 e achou que ia encontrar a Araceli lá, né? Vai que ela tivesse perdido o anterior e tal. Mas ela não encontrou a Araceli. E ao invés disso, a Clarice viu o irmão dela, o Luiz Carlos, e ele estava dentro do veículo. O irmão perguntou pela irmã mais nova, mas a Clarice disse que não sabia onde ela estava, que talvez já estivesse em casa. E aí, beleza. Só que quando eles desceram do ônibus juntos, perto ali de casa, né, porque eles moravam bem perto um do outro, o Gabriel, o pai, viu que a Araceli não estava com eles. E ela realmente não tinha aparecido em casa de novo, então assim, eles ficaram bem preocupados. Claramente aquilo não era normal, eles sabiam que tinha algo muito errado, porque eles já tinham explicado pra Araceli, né, tinham sido bem firmes, que ela tinha que voltar às 4h30, né, se ela perdesse o ônibus, que ela não saísse do ponto, tudo mais, e ela não tava no ponto. Então, onde que ela tava, né, se às 5h30 o pessoal passou lá e não a viu. E aí o Gabriel ficou desesperado, saiu de casa procurando por ela, e ele sabia que a Araceli não era de sumir depois da escola, que ela sempre voltava rápido, né, não ia brincar com alguma amiga assim, sem avisar, nem nada. Mas, gente, a noite passou e ela não voltou. No dia seguinte, dia 19, ele viu que ela realmente não chegou, né? E o Gabriel foi para a redação de vários jornais lá do Espírito Santo pedindo para que divulgassem que ela estava desaparecida. A diretora da escola emprestou 3 carros para procurarem por ela na cidade, de tão desesperado que ele estava. E as pessoas já estavam lá, começando a ajudar nas buscas, iam de casa em casa. Só que as horas se passavam e nada da Araceli voltar.
Eles também passaram a madrugada atrás da filha, pediram ajuda para todo mundo que encontrava. Até nas primeiras matérias que escreveram sobre o desaparecimento, eles usaram o nome errado dela, colocaram como Araceli. Isso por conta do sotaque espanhol, né, do Gabriel, do pai, e isso acabava confundindo alguns jornalistas e tal. Mas enfim, ali no domingo, no dia 20 de maio, né, 2 dias depois, os jornais já estavam estampando a foto dela e descreviam como ela estava vestida, uniforme azul com camisa xadrez do Colégio São Pedro. E a polícia começou a ir atrás de vários lugares também, foram em hospitais, em acampamentos de ciganos que ficavam em Vitória e nada. Na época rolava muito preconceito com ciganos, né, enfim, até hoje. Então as pessoas achavam que eles roubavam crianças e aí foram por esse caminho também. Os jornais entrevistaram os pais e nas matérias diziam que eles estavam muito mal, obviamente. A Lola já estava emagrecendo de tão desesperada, de saudade da filha. O pai, ele negou que ele tinha, sei lá, alguma inimizade, que tinha alguém que odiasse eles, que pudesse ter feito isso com a filha deles. A família era católica, mas nesses dias em que a Araceli tinha desaparecido, eles foram atrás de ajuda espiritual de várias crenças e religiões. Enquanto isso, teorias do que tinha acontecido começaram a circular. Se ela tinha sido sequestrada, se ela tinha fugido, o que estava acontecendo. Tinha até vidente falando para jornal que a Araceli estava mesmo desaparecida e que ainda estava viva. O caso ganhou fama muito rápido ali em Vitória, né? Muita gente falando, teorias, jornais. Até que um menino de 15 anos chamado Ronaldo de Almeida Monjardim apareceu. E ele fez com que o caso da Araceli ganhasse outras proporções. No dia 24 de maio de 73, 6 dias depois dela ter desaparecido, o Ronaldo estava voltando para casa quando ele decidiu mudar o caminho e passar pelo Hospital Infantil de Vitória. No início de uma ladeira, ele viu vários urubus perto um do outro. Ele ficou curioso e foi ver o que era. Pensou que talvez pudesse ser um macaco morto. Mas não era, ele encontrou o corpo de uma pessoa. Ele estava nu, sem nada por perto, em estado avançado de decomposição já. O Ronaldo viu o crânio e um cabelo escuro, além dos braços e pernas, que ainda estavam num estado menos avançado. Ele saiu correndo e chamou o pai para ver o que era aquilo. O pai do Ronaldo, o Rogério Monjardim, disse que foi muito difícil perceber que era o corpo de uma criança. E ele também disse que o cadáver estava em péssimo estado porque estava fazendo muito calor naqueles dias todos e tinham vários animais por perto. Assim, não dava para saber quanto tempo o corpo estava ali. Lá no local onde o corpo foi encontrado, estava tudo muito úmido, porque tinha chovido nos últimos dias e estava muito quente também. E até a polícia e os jornais chegarem, juntou muita gente ali ao redor, né? Ficou todo mundo ali perto do corpo, querendo ver, todo mundo chocado, né? Enfim, aquele caos. E claro que essas pessoas todas invadiram a cena do crime, gente. Então, tinha gente pisando ali nas coisas, né? Muita gente por perto, deixaram pegadas. Enfim, né? Tudo isso eram possíveis provas, né? Que poderiam ajudar a perícia, a polícia. Então, tudo isso foi bem difícil. Quando o corpo foi transportado para o ML, o Gabriel teve que ir lá reconhecer ele. Infelizmente, ele viu que era mesmo a sua filha, Araceli. Ele ficou absolutamente em choque. Quando ele saiu de lá, ele disse para um repórter que ele só reconheceu ela por conta das mãozinhas e dos pés. Um dia depois, ele chegou a voltar atrás e disse que não era Araceli. Ele estava tão baqueado assim que ele começou a se recusar a acreditar naquilo. E a mãe também disse que eles só iam admitir que a filha deles tinha morrido quando eles encontrassem as roupas e o assassino dela. E ela também disse que tentou ir ver a filha 2 vezes no ML, mas que eles não deixaram ela entrar. Mas enquanto a Lola não viu nada, uma das professoras da Araceli foi ajudar a identificar o corpo e afirmou que era sim a sua aluna. Só que o estado do corpo da Araceli era tão violento, né, de ver, que estava todo mundo muito angustiado, né? Nem os pais queriam confirmar que realmente era ela, né? Era uma cena muito difícil de acreditar. E aí, em 3 de julho de 73, veio mesmo a confirmação da polícia que era o corpo de uma menina de 8 a 9 anos e era a Araceli. O corpo dela tinha sido queimado com ácido depois da sua morte. Tinha usado esses meses aí para comparar o cabelo encontrado no cadáver ali com um fio que estava na escova de cabelo da Araceli. E aí determinaram que realmente era a mesma pessoa. Quem tinha confirmado esse laudo foi o Instituto Nacional da Criminalística de Brasília, que para aquela época, né, era um feito bem importante. O laudo também confirmou mais coisas,
que ela teria morrido de 5 a 6 dias antes de ter sido encontrada. Então isso batia mais ou menos com a data que ela desapareceu, né? Como se ela tivesse sido morta ou no dia que ela desapareceu ou no dia seguinte. E que a conservação dos membros inferiores estava boa. Então isso que ajudou a encontrar ali uma cicatriz de 2 centímetros de cor meio rosada. Só que mesmo com esse laudo todo, a polícia não conseguia declarar ao certo a causa da morte. E eles também não declararam a Araceli como morta logo no início. Ela ainda estava tida como desaparecida por um tempo. Isso porque nem os pais declararam na hora que era a Araceli ali. Além disso, os profissionais que examinaram o corpo viram que ela estava sem uma quantidade de dentes e que o estado do corpo dela estava muito decomposto, em parte por conta dos animais ali daquela área, tipo cães, ratos, urubus, etc. Inicialmente até acharam que tinham jogado alguma substância tipo ácido, né, para o corpo ficar daquele jeito. Mas depois isso não foi confirmado. Claro que, né, as condições climáticas, os animais e tal, mas assim, as pessoas ficaram meio chocadas porque o nível de destruição, assim, né, do corpo em só 6 dias, né, era muito estranho. Naquele momento, eles também não pensavam na possibilidade da Araceli ter sido vítima de abuso sexual. Mas, depois dessas descobertas bem assustadoras, Vitória ficou em estado de alerta. Os pais de crianças e jovens começaram a acompanhar os filhos na ida e no retorno da escola. Algumas escolas mudaram o esquema de segurança também, só entregando as crianças para os pais quando eles se identificavam na porta com o RG e tudo. E assim, esse não foi o primeiro caso que aconteceu ali em Vitória, né? Apesar de ser uma região tranquila, não era imune à violência. Então, para contextualizar, poucos meses antes da Araceli sumir, em plena luz do dia, a Maria Helena Sabino, ou Lena, também tinha desaparecido. Isso aconteceu em novembro de 1972 e a Lena tinha 16 anos. Ela foi encontrada morta numa pedreira no bairro Jardim da Penha e tinha sido assassinada com um objeto cortante. E o nível de violência chocou muito as pessoas ali da região. Além da Lena, outras 2 crianças tinham sido dadas como desaparecidas entre o fim de 72 e o início de 73, até acontecer o caso da Araceli. Ou seja, a Araceli era sim um caso assustador e diferente, mas não era a primeira vez que tinha rolado violência ali contra crianças e jovens em Vitória. Bom, com o corpo de uma criança encontrado, né, e o burburinho da imprensa correndo solto, a investigação começou a ser cada vez mais detalhada. Os jornais, assim como todo mundo da cidade, né, estavam criando teorias. Uns até falavam que nos bastidores tinham pessoas poderosas envolvidas no desaparecimento e assassinato da Araceli. Até aquele momento, em maio de 73, não se tinha certeza de muita coisa, fora o fato que o corpo era realmente da Araceli, por conta dos fios, né, do cabelo. Só que lembra que a gente falou que a polícia tinha dado a Araceli como desaparecida, mesmo depois de terem encontrado um corpo que provavelmente era dela? Então, isso se estendeu por um tempo. O fato de o corpo encontrado estar num estado muito ruim para identificação fez com que a pressão popular e a própria família da Araceli pedissem para que continuassem procurando pela Araceli viva. Só que, paralelamente, eles também sabiam que era o corpo dela. Então, é meio confuso mesmo essa situação. Era meio que como se eles não quisessem acreditar, né, que ela tinha falecido. Em julho de 73, o superintendente da Polícia Civil disse que no dia 10 daquele mês, eles iam divulgar uma bomba sobre o caso, que todo mundo ficaria chocado quando o matador da menina fosse preso. A repercussão dessa promessa foi grande, e foi aí que começaram a relacionar o fato de que possivelmente tinha gente poderosa mesmo envolvida nisso. E os nomes de 2 famílias apareceram no caso Araceli dentro desses boatos ali. As famílias Michelini e Elau, em especial Paulo Elau e Dantinho Michelini. Mas a gente vai contextualizar melhor essas famílias. O Paulo Elau era filho do empresário Constantin Elau e estudava economia na faculdade. Ele era herdeiro da famosa Lojas Elau, uma das maiores lojas ali de departamento da capital. O Dante Michelini era empresário e cafeicultor, e ele tinha um filho que também se chamava Dante, mas que era conhecido como Dantinho. E é assim que a gente vai chamar eles, então. Dante pai e o Dantinho é o filho. Tanto os Michelini quanto os Elau eram de famílias ricas e conhecidas entre os capixabas. Era aquele tipo de pessoa tradicional, respeitada e tudo mais. O vô do Dantinho tinha até uma avenida com o seu nome em Vitória, Dante Michelini, que tá lá até hoje. E sim, gente, o vô, o pai e o filho com o mesmo nome.
E a família Michelini também tinha um bar chamado Bar Franciscano, que era bem movimentado na época e era o mesmo bar em que a Araceli passava a pé ali perto, né, depois da escola. E na época do crime, o Paulo e o Dantinho estavam com 23 anos, os dois tinham nascido em 50. Os dois jovens eram conhecidos como pessoas que usavam drogas e gostavam bastante de sair pela cidade, passear de carro, e eles andavam ali pela região do bar da família Michelini, da escola da Araceli e tudo mais. Os dois eram meio parecidos fisicamente, eles eram morenos, altos e usavam bigode e costeleta, que também, né, anos 70 ali, era o look da época. E aí ficou esse burburinho, esse boato de que talvez eles tivessem algo a ver com o sumiço da Araceli, porque eles eram jovens encrenqueiros, estavam ali sempre pela região. Na época das investigações, quando as duas famílias ficaram mais visadas, né, outros membros das famílias se preocuparam e passaram a desmentir tudo que falavam sobre um possível envolvimento do Paulo e do Dantinho. Um dia antes dessa possível revelação da polícia, já estava rolando relatos de uma pessoa próxima à família Michelini que parentes deles tinham ficado desesperados com essa possível bomba. Enfim, no dia 10 de julho, veio aí a novidade que o superintendente prometeu. Só que ele não deu nenhum nome, ele deu um apanhado geral no caso e desmentiu que tivesse alguém importante envolvido. Isso deixou a imprensa pistola. E, gente, assim, pelo contrário, ele ainda disse que o suspeito de ter sequestrado e matado a Araceli era um jovem robusto, de cor escura, estatura mediana, pobre nas vestes, que era visto sempre no local do desaparecimento e que não foi mais visto desde então. Bom, a gente vê que tem uma definição bem racista, né? Como vocês podem perceber. Pareceu que o superintendente tinha um nome certo, né? Falou que tinha uma bomba, não sei o quê. E daí depois deu um negócio voltou meio... pra trás do nada. uma coisa meio vaga. Os jornalistas do jornal A Gazeta, inclusive, até citaram isso num editorial. Eles escreveram assim: a partir de agora, milhares de jovens robustos de cor escura e vestes pobres constituem uma imensurável população de suspeitos. Mas uma confirmação nesse comunicado era de que sim, era o corpo da Araceli e que não tinha outra criança desaparecida daquela época que pudesse, né, confundir a investigação. No fim do comunicado, o superintendente disse que era lamentável isso ter acontecido à sombra de um governo às direitas, esclarecido, progressista e muito bem intencionado para com a comunidade capixaba. Bom, vamos lembrar aqui a aula de história, 73, era época de quê, Mabê? Gente, a gente tava ali 10 anos na ditadura militar, né? Então, assim, esse governo esclarecido, progressista e muito bem intencionado… Era ditador. Um pouco totalmente diferente. Enfim. Bom, essa declaração aí de que tinha esse suspeito e tal, deu uma dor de cabeça para as pessoas que eram inocentes, né? Algumas pessoas começaram a se unir para ir atrás dos suspeitos com as próprias mãos. E aí virou aquela coisa, né, gente? Tipo, fulano com o chapéu é suspeito. Aí todo mundo que tá com o chapéu na rua, você vai… Sabe? Aquela merda que a gente conhece bem. E um desses casos aconteceu com um vigia chamado Etelvino Rodrigues. Ele trabalhava num prédio perto do hospital de Vitória, onde o corpo da Araceli foi encontrado. Ele foi sequestrado por 4 homens e uns deles estavam com máscaras. O Etelvino foi levado para uma praia e foi torturado. Eles afogaram ele na água. Enfim, ele foi liberado depois que ele afirmou muitas vezes que ele só conhecia a Araceli pelos jornais. Gente, lembrando que aqui, imagina se ele tivesse, por acaso, sabe, por uma situação com medo de mais violência e tal, tivesse dito… Confessado. Tivesse confessado. Pois é. E lembrando, gente, uma confissão feita sob tortura não é uma confissão. Mas era ali o modus operandi da época. E bom, depois que esse sequestro rolou, a polícia também apareceu pra falar com ele. Foram lá entrevistar o Etelvino e tal. A polícia pegou dele uma blusa que disseram que estava manchada de sangue, mas o Etelvino negou isso e disse para a imprensa que tinha ganhado a camiseta de um amigo, não tinha nada a ver. Enquanto isso, a própria polícia escrevia em documentos oficiais das investigações que os boatos estavam correndo solto e que estavam prejudicando o caso. Isso, inclusive, é muito citado no livro O Caso Araceli, dos jornalistas Felipe Quintino e Catilane Chagas. O livro é bem completo, inclusive foi lançado em 2023 e é uma das nossas fontes aqui para o episódio. E vale muito a pena ler quem quiser entender melhor o que aconteceu, né? Eles fizeram um trabalho excelente, eles foram atrás de todos os documentos do caso, eles investigaram de tudo mesmo assim.
E, enfim, no livro fala que delegados lamentavam que várias informações falsas chegavam para a polícia, confundindo os policiais e todo o rolê. Em outubro de 73, o caso Araceli continuava rendendo mais dúvidas do que esclarecimentos. Até que o vereador de Vitória, Clério Falcão, que já tinha trabalhado como policial, deu uma entrevista para uma rádio naquele mês. Ele disse que sabia de vários detalhes do caso por conta de um colega jornalista e que, segundo ele, tinha gente envolvida tentando dificultar as descobertas e que ele queria ir para a polícia para falar com ele sobre isso. Quando ele foi convocado por um delegado, ele disse que o Paulo Elau estava envolvido no caso da Araceli, mas que não tinha provas para afirmar isso. O vereador disse também que resolveu investigar por conta própria o caso e por isso que ele tinha recebido informações. E aí, segundo ele, um comissário chamado José Rangel disse exatamente assim para ele: um filho do Elau e um filho do Dante Michelini vinham perseguindo e assediando a Araceli, estacionando uma Kombi em frente à escola dela, olhando para as pernas da Araceli também. E que depois disso, esse comissário Rangel foi prestar depoimento. E ele disse que não foi atrás disso porque ele não tinha sido designado para o caso Araceli. E que como tinha sido outro comissário que foi escolhido para ser responsável, ele não falou nada. Mas o comissário Rangel não confirmou que sabia que o Paulo e o Dantinho estavam já perseguindo a Araceli. Segundo ele, só soube dessas coisas por conta de boatos, que não era certeza de nada. Então, como vocês estão vendo, os depoimentos dos dois divergem. Então, a polícia colocou os dois juntos numa sala, a famosa acareação. Mas não adiantou nada, gente, porque os dois continuaram falando a mesma coisa de antes. Eles não chegaram num consenso das informações e para a polícia essa história da Kombi não passava de boato. Além disso, a polícia achava que o vereador Clério queria se promover para se tornar deputado e por isso que ele aparecia falando essas coisas. Só que uma coisa era certa: os nomes do Paulo Elau e Dantinho Michelini já estavam registrados. Ainda em outubro, o delegado chamado Manuel Araújo, que estava cuidando do caso desde o início, ele fez um despacho meio que resumindo o caso até ali. Já tinha passado 5 meses desde o surgimento do corpo da Araceli e várias pessoas foram ouvidas, mas não tinha nenhum suspeito no radar oficialmente. O delegado começou a trabalhar 2 teorias. A primeira era de que ela poderia ter sido sequestrada de carro, morta, e então teria sido levada para o terreno atrás do hospital. E a segunda teoria era que ela teria sido atraída a uma casa ou algum lugar X e não sequestrada, e lá teria sido estuprada e morta. Nesse mesmo documento, o delegado descreveu que sabia dos boatos que rolavam sobre a investigação. Boatos do tipo que ele tinha recebido dinheiro para esconder o criminoso. Ele sempre negava isso. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca pediu para as famílias Michelini e Elau irem depor na polícia, mesmo com a pressão popular e os boatos rolando. Eles nunca foram ouvidos, seja para atuarem como testemunhas de algo ou para deixarem de serem vistos como suspeitos pela sociedade, enfim. Não dá para entender o que rolou ali internamente, mas fato é que a investigação, no geral, sob o comando do delegado Araújo, ficou sem avançar nada por muito tempo. E claro que isso ia deixando alguns policiais incomodados. Um deles era o sargento José Homero Dias, que era da Polícia Militar e estava muito afim de encontrar esse assassino da Araceli. Ele estava muito empenhado na investigação e trabalhava junto com o Araújo. E parecia que as coisas finalmente iam caminhar. Mas em outubro de 73, esse cara aí, o Homero Dias, foi afastado do caso. Pouco tempo depois, em novembro, ele foi para uma missão meio aleatória para prender traficantes numa comunidade de Vitória e acabou sendo morto no local. Segundo a versão oficial, o traficante Paulinho Bocanegra o assassinou. Só que o Paulinho negava isso sempre, disse que ele nunca tinha atirado contra o policial e tal. Mas, na prisão, depois de um tempo, o Paulinho também morreu sem explicação. Como vocês podem ver, isso aqui é bem estranho, Pode ser que não seja nada, mas esquisito. Alguns jornalistas e investigadores acreditavam que tinha sido o Araújo o mandante da morte do próprio colega, porque tinha sido ele quem tinha enviado o Homero Dias lá para a missão, de prender traficantes. Mas isso nunca foi provado. O que realmente aconteceu foi que no fim de abril de 74, meses depois, o delegado Araújo pediu para sair do inquérito. O juiz que recebeu a solicitação de saída do delegado não curtiu o pedido,
Deixou claro que queria saber o andamento da investigação até aquele momento, né? Quase um ano depois do crime contra Araceli. E o juiz ainda falou: se ninguém no Espírito Santo quer ajudar de verdade na investigação, que chamem alguém de fora do estado, mas que não pode deixar de trabalhar nele. E só para vocês terem ideia, gente, o inquérito ficou parado do dia 29 de novembro de 73 até 15 de maio de 74. Então, assim, 6, 7 meses parado. Mas aí, em agosto, saiu definitivamente de cena o delegado, o Araújo. E aí entrou o Sebastião de Carvalho Primo. E foi só nessa parte da investigação que as famílias Zelau e Micheline começariam a ser ouvidas pela polícia. O delegado Sebastião foi com os pés na porta, assim. Logo no início da sua gestão da investigação, ele descobriu que fotos da perícia do corpo da Araceli tinham sumido. Mas como, né? Porque sem fotos não dava nem pra polícia analisar o caso direito. Ele fez vários questionamentos pro Instituto Médico Legal e tinha muitas dúvidas sobre a necropsia da Araceli, inclusive sobre o estado do corpo dela. Dúvidas que o povo também tinha, mas que não tinham sido respondidas pela polícia ainda, 1 ano e meio depois do crime. O delegado Sebastião também queria entender se a Araceli tinha sido morta no local onde tinha sido encontrada ou não, além das dúvidas se tinham indícios ali de luta corporal ou não. A descoberta dos dentes, que estavam perto ali do corpo naquele dia, também intrigava ele, assim como o estado de decomposição muito avançado, né, num período de menos de uma semana. A Araceli tinha perdido uns dentes mesmo na sua avaliação pós-morte, e os que estavam ali perto do corpo eram o mesmo dela. O que não se sabia exatamente era como eles foram retirados da boca dela. Ele escreveu tudo isso e o laudo que ele recebeu afirmava que tinha sido um homicídio, né, claro, mas que não sabiam dizer se tinha rolado alguma luta. E que eles não conseguiam ajudar com detalhes mais minuciosos por conta do seguinte: só restou o exame cadavérico realizado num corpo deformado, altamente putrefato, razão pela qual não podemos fornecer mais subsídios. E foi aí que descobriram que não tinham fotos do local que a perícia tinha ido tirar. Tipo assim, não é que as fotos sumiram, elas não existiam pra sumir. Tipo, era um absurdo isso. E aí, eis que o delegado Sebastião abriu uma investigação paralela dentro da investigação da Araceli. E o que aconteceu foi o seguinte: um fotógrafo foi 3 vezes no local onde o corpo estava e tirou várias fotos do corpo, do entorno, de tudo. Os fotógrafos de perícia costumavam deixar os filmes, né? Aquela época era tudo em filme ainda, né, gente? Eles deixavam os filmes numa gaveta da mesa de um outro cara, um outro fotógrafo, que era chefe do serviço da perícia. Beleza. Mas, alguns dias depois do cara ter tirado as fotos, o rolo das fotos tinha sumido. Por isso que nem tinham revelado as fotos, sabe? Um chefe lá tentou procurar, achar esse rolo, fez toda a equipe ir atrás, mas nem as fotos, nem rolo, nada foi encontrado. E essa situação era a primeira em mais de 20 anos que esse chefe tinha visto na sua rotina ali de perícia. Isso nunca aconteceu. Só que tinha relatos de que algumas pessoas que moravam perto de onde o corpo tinha sido visto tinham visto fotos impressas da cena do crime ou do corpo. Ou seja, como assim tinham imprimido as fotos, mas depois o rolo das fotos original foi perdido? Então, quer dizer, elas foram usadas na investigação de alguma maneira. E como que isso aconteceu se o rolo foi perdido pouco tempo depois? Tipo, essas pessoas, elas viram, sabe, assim, tudo muito estranho. Enfim, um desses relatos chegou até o delegado Sebastião e era de uma mulher que morava ali perto do local onde a Araceli tinha sido encontrada. E ela disse que ela tinha prestado depoimento logo depois de ver as fotos e falou que tudo isso foi na época das investigações do delegado Araújo, que foi o primeiro ali a cuidar do caso. Então o delegado Sebastião começou a pensar que ele ia ter que voltar a falar com todas as testemunhas, ele mesmo. Uma das pessoas com quem ele falou foi o Gabriel, o pai da Araceli. Isso aconteceu em 75, 2 anos depois do crime. O Sebastião descobriu que a mãe da Araceli tinha voltado para Bolívia com o menininho, né, o Luiz Carlos, para ficar com a família dela, e que o casal tinha se divorciado depois da morte da Araceli. Enquanto isso, o Gabriel continuava em Vitória, mas vivia viajando a trabalho para Minas Gerais. E nessa conversa, o Gabriel disse para o Sebastião que não tinha reconhecido o corpo da filha oficialmente porque a Lola não queria isso, né? Que ela não estava aceitando que a filha tinha falecido. Outra coisa que o Gabriel disse é que tinha recebido uma carta anônima falando que 3 pessoas da alta sociedade estavam envolvidas no crime contra a Araceli. Aí ele disse que entregou a carta para o delegado Araújo, mas que aparentemente ele não tinha feito nada com isso.
e também não existe nenhum registro, né, um papel policial que tenha registrando aí a existência dessa carta. E mais descobertas iam surgindo, gente. O Dante, o pai, né, ali da família Michelini, ele era muito amigo do delegado Araújo e sempre era visto ali na superintendência da polícia. Tá tudo isso lá no livro Caso Araceli, e assim é bem chocante. Que é por conta dessa amizade, dessas visitas, que os boatos de um possível envolvimento ia crescendo ali entre as pessoas. Outros policiais viam isso, a imprensa também. E talvez por conta dessa frequência de visitas, o Jornal da Cidade até chegou a escrever uma nota falando que o Dante, o pai, ia depor pro caso. Só que ele nunca tinha dado um depoimento até aquele momento. Só que na gestão do delegado Sebastião, ali em 75, todo mundo foi depor. Membros da família Michelini e também da família Lau, além de outras pessoas relacionadas. No meio desse rebuliço aí, uma outra pessoa surgiu como suspeita de ter assassinado a Araceli. Só que era um cara que tinha morrido na mesma época do desaparecimento. Na verdade, no mesmo dia que ela foi encontrada morta, no dia 24 de maio. Era um moço de 17 anos chamado Fortunato Pitin, usuário químico. Diziam que ele andava com o Paulo e o Dantinho, que ele era do mesmo grupo. Ele tinha morrido no mesmo dia em que o corpo da Araceli foi encontrado e suspeitavam que era malária. E as circunstâncias da morte do Fortunato também eram estranhas. Ele morreu na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, depois de terem administrado um remédio errado nele. Muito estranho. Só que aí, do nada, a defesa do Dante pai, que já estava ligada no caso, apareceu na polícia com um pedaço de tecido que supostamente pertencia à saia da Araceli. Lembrando que não tinha nada de roupa no lugar onde ela foi encontrada, então era meio intrigante. E depois eles viram que aquele tecido não era da roupa, né, do uniforme da Araceli. E outra coisa, o pai do Paulo Elau, ele era provedor da Santa Casa, onde o Fortunato morreu. Estranho. E aí piora, gente, a defesa dizia que o pedaço de roupa foi desenterrado no quintal da casa do Fortunato. Só que assim, como que o Dante teve acesso a isso? Provavelmente pela proximidade com a polícia? Tipo, isso é nebuloso também. E o pai do Fortunato disse que nunca achou que o filho pudesse fazer algo assim com uma criança, que ele não tinha uma ficha criminal, que ele não tinha nem nada do tipo. O pai também falou que um delegado da Polícia Federal tinha entrado em contato com ele e explicou que podia estar rolando uma tática para tirar da reta o Paulo e o Dantinho. E a partir daquele momento, o pai do Fortunato começou a achar que estavam tentando encontrar uma pessoa qualquer para virar tipo um bode expiatório, sabe? E realmente, essa acusação contra o Fortunato, ela foi vista como uma tática de confundir o trabalho policial e até hoje é vista assim. Tanto é que não foi pra frente. Então, só para recapitular, já tinham rolado 3 mortes que talvez, né, tivessem a ver aí com o caso da Araceli. Aquele policial que foi para uma missão numa comunidade, né, a mando do policial Araújo, e aí ele morreu. O traficante que supostamente teria matado esse policial, que faleceu na prisão, e o Fortunato, que o Dante pai tinha alegado que estava envolvido na morte da Araceli. Só que tem mais uma morte, gente. O irmão do Dante pai, o Jorge Michelini, ele teria morrido pouco tempo depois do Fortunato, ainda em 73, mas isso só foi a público um tempo depois. Ele tinha sido atropelado por um ônibus e acabou falecendo no hospital. Os familiares dele levantaram dúvidas sobre essas circunstâncias aí também. E o boato é o seguinte, né, que esse Jorge aí que morreu atropelado, ele frequentava muito o bar franciscano, porque era da família dele. Só que as pessoas comentavam que ele frequentava o bar com uma pessoa, e seria com a Lola, a mãe da Araceli. Sim, gente, tinha esse boato aí que circulava em Vitória, de que a Lola, a mãe, conhecia o Paulo Elau e os Michelini e estava envolvida com o tráfico de drogas. E que ela teria sido, em parte, responsável pela morte da filha, porque ela teria mandado a Araceli entregar o envelope para o Jorge no dia do seu desaparecimento, com drogas dentro. Isso assim, gente, é surreal, sabe? Usaram uma mãe para culpá-la pela morte da própria filha, num cenário totalmente desconexo, sabe? Feito assim, por boato, assim, zero ligação.
Mas enfim, na época das investigações, até a polícia achou que isso poderia ser verdade. Só que esse boato todo, essas informações aí, elas nunca se confirmaram. Só que naquela época, né, gente, os jornais, eles ditavam as histórias, o boca a boca era forte. E essa versão ganhou muita força. A família da Lola sempre negou qualquer envolvimento dela com o Jorge ou com outros membros da família Michelini. Bom, agora entra uma testemunha importante para esse caso. Era uma mulher que se chamava Marisley Fernandes. Ela possivelmente saía com o Paulo Elau às vezes, tipo meio ficantes, alguma coisa assim. As informações de como ela entrou nesse caso são meio misteriosas, assim, um pouco vagas também. Bom, a Marisley foi importante porque ela falou em depoimento para o delegado Sebastião que o Paulo Elau andava muito pela cidade de carro e ficava de olho em meninas mais novas. E que o Dantinho também teria esse comportamento. E que uma dessas crianças era a Araceli. Segundo a Marisley, teve vezes que o Paulo tinha pedido para ela, né, para Marisley, entregar um presente para Araceli em nome dele, tipo uma boneca. E o mais chocante, a Marisley chegou a confessar em depoimento que sabia que a Araceli tinha sido morta e sabia quem tinha feito isso. Segundo ela, tinha sido o Paulo e o Dantinho, mas eles não tinham sido pegos porque eles tinham famílias com muita influência. A Marisley também falou que a Araceli tinha sido levada pelo Paulo para o lugar onde ela foi encontrada morta. Que ela tinha visto o corpo da Araceli e se assustado muito, porque tinham marcas de dentes nas partes íntimas e também onde seriam os seios. Que, gente, não dá nem pra dizer, né? Era uma criança, tipo... Nem tinha seios, né? Mas, enfim... E essa explicação, né, essa testemunha, ela aumenta a chance do crime ter sido sexual também. Então, se isso fosse verdade, ela teria visto o corpo antes da decomposição total. Só que depois dessa confissão, ela foi e voltou atrás várias vezes. Então, isso acabou fazendo com que o depoimento dela fosse bem inconclusivo. E algumas vezes ela falava pra polícia que tinha medo do que poderiam fazer com ela, coisa e tal. Até porque ela frequentava o bar do Michelini, conhecia o Paulo e o Dantinho e, tipo, tinha medo deles, achavam eles perigosos e tal. Para a polícia e para o delegado Sebastião, esse testemunho era muito importante. Só que eles não tinham provas contra o Paulo ainda. Só tornava ele suspeito, assim como seu amigo Dantinho. Lá no início da investigação, quando começaram os boatos que as famílias Elau e Michelini poderiam estar envolvidas, algumas pessoas que eram, próximas às famílias foram chamadas para depor, incluindo um ex-motorista dos Michelini, que disse que tinha levado Dantinho para a superintendência da polícia. Isso aconteceu um dia antes daquele momento em que prometeram soltar uma bomba para o caso da Araceli. Esse motorista disse que o Dantinho tinha levado uma máscara para parecer mais velho e entrou com ela na delegacia. Ele também confirmou que outros parentes Michelini tinham ficado desesperados com essa ameaça da polícia. Outra pessoa que deu depoimento foi uma mulher chamada Almerinda, que trabalhava como cozinheira no bar franciscano, da família Michelini. E ela trouxe uma nova perspectiva para o caso. Ela contou que o bar tinha um sótão com colchões e que o Dantinho e o Paulo costumavam ficar lá, receber amigos, receber mulheres, que eles bebiam e tudo mais. Alguns funcionários usavam o espaço na hora do trabalho, mas de noite o Dantinho usava o espaço também. E a Almerinda disse que tinha visto a Araceli lá no bar comendo pipoca na sexta-feira que ela tinha desaparecido e que o Paulo também estava lá. E que nos dias seguintes, no sábado e no domingo, ela viu pratos de comida sendo levados para o porão do bar. Essa denúncia incriminava o Dantinho, o Paulo e também o Dante pai, porque ele cuidava do bar e sempre estava por ali. Mas até então era só um relato, não tinham provas de que tinha algo concreto. Mas eles estavam ali colhendo e estavam achando que tudo que estava sendo dito era super importante ali para a investigação. Em 76, no meio de todo o alvoroço aí dessa investigação, o José Louzeiro, um escritor e jornalista, escreveu o livro-reportagem chamado Araceli, Meu Amor, que a gente também usou como fonte aqui. Aliás, o livro dele foi tão marcante na época que foi censurado pela ditadura militar, a pedido da defesa do Paulo e Dantinho, porque eles já tinham advogados. O escritor definiu eles assim: jovens ricos que jamais alguém poderia imaginar que estivessem envolvidos com crimes, como o caso de Araceli. Bastava uma palavra deles que os advogados se encarregavam de enfrentar que eles eram inocentes. Naquele mesmo ano, finalmente saiu a causa da morte da Araceli.
intoxicação por barbitúrico, um composto de remédios sintéticos usado como sedativo bem forte, especialmente por ela ser uma criança. E também o fato dela ter sido asfixiada e ter sido abusada sexualmente antes de ser assassinada. Depois, como a gente já disse aqui, o corpo dela foi queimado com ácido para dificultar a identificação. Com tudo isso exposto, o corpo dela foi enterrado propriamente. Sim, gente, 3 anos depois da sua morte, Araceli finalmente ia descansar. O pai, o Gabriel, que ainda morava no Brasil, esteve presente no enterro. A investigação oficial da polícia concluiu que a Araceli tinha sido mantida em cárcere privado por 2 dias no porão do bar franciscano. Tudo sendo do conhecimento do Dante Michelini, o pai do Dantinho. O Paulo e o Dantinho, sob o efeito de barbitúrico, substância encontrada no corpo da Araceli também, teriam lacerado a dentadas os seios, parte da barriga e as partes íntimas da menina, além de terem abusado dela sexualmente. Ela teria falecido por conta das substâncias. Os acusados ainda teriam ficado lá com o corpo no bar e depois jogaram nele um ácido corrosivo para dificultar a identificação. Em seguida, eles teriam colocado os restos mortais da menina num terreno próximo ao hospital infantil. E foi lá onde ela foi encontrada dias depois. E aí, depois de vários depoimentos levados em conta, a polícia fez seu anúncio em agosto de 77. O promotor de justiça, Volmar Bermudes, denunciou 3 pessoas pelo envolvimento no caso Araceli: Paulo Elau, Dantinho e o seu pai Dante. Na denúncia, disseram que o Paulo e o Dantinho tinham feito um plano maligno para possuir Araceli sexualmente, usando de todos os recursos. E o Dante Michelini foi acusado de manter a menina em cárcere privado. Para eles, o Dante também tinha aproveitado as suas ligações e influência com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Até que no dia 23 de agosto de 77, 4 anos depois do crime, foi decretada a prisão do Dante pai, Dantinho e Paulo Elau. Foi um dia muito chocante, né? A imprensa estava empolvorosa, como vocês podem imaginar, até porque o pai do Dantinho também estava envolvido, né? Durante todo o tempo, o Paulo negava conhecer a Araceli, enquanto o Dantinho rejeitava totalmente o depoimento da cozinheira Almerinda, que trabalhava no bar deles, né? E também do motorista da família dele. Só que o Paulo ficou 45 dias preso, enquanto o Dante pai e o Dantinho ficaram 60 dias. Todos eles saíram com habeas corpus, recorreram da decisão de prisão e conseguiram esperar o julgamento em liberdade. Ainda naquele ano saiu uma matéria bem marcante no Globo Repórter. Então muita gente viu a reportagem sobre Araceli e o caso ganhou ainda mais fama. A matéria está bem completa, traz depoimentos de várias pessoas, como a Marisley, que voltou a falar abertamente que o Paulo Elau era culpado do crime. E a gente vai deixar o link dessa matéria lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. Como vocês sabem, a gente sempre deixa várias informações e links lá para vocês se informarem mais sobre o caso. Nessa matéria, eles narram tudo o que poderia ter acontecido no dia do desaparecimento também. Que o Paulo Elau teria encontrado a Araceli no ponto de ônibus e falado para ela ir para casa com ele. E que aí depois teria acontecido aquele relato que a cozinheira tinha visto alguém, né, levando pratos para o sótão do bar franciscano. Mas o Paulo nega tudo isso. Outra coisa abordada na entrevista foi a morte do policial Homero Dias, né? Aquele que tinha sido assassinado durante uma missão de trabalho. A esposa dele falou pra Globo que tinha gente grande envolvida nisso e que era difícil falar abertamente quem tinha matado seu marido, porque ela, né, tava claramente com medo de falar mais, assim. O interessante dessa entrevista toda é que o Dante, o Dantinho e o Paulo Elau falaram pra TV também. E eles sempre negam tudo, inclusive essa morte do Homero aí também. Mas a forma que essa matéria costura todas as informações, assim, é de fazer a gente pensar aí sobre o fato de que tinha gente muito poderosa envolvida, né? Então, será que tem alguma coisa ali? Comentem lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. A gente sempre deixa uma página para cada episódio e a gente sempre tá de olho nos comentários de vocês. Fora o livro do José Louzeiro e a matéria grande ali da Globo, mais reportagens foram feitas sobre o caso. O jornalista Carlos Alberto Lupe ficou bem intrigado com esse caso. Em 79, ele começou a fazer uma série de matérias para o jornal Folha de São Paulo. Ele foi tão a fundo na história que ele chegava a receber ligações de pessoas o ameaçando. Uma dessas matérias provocou polêmica com a Lola, com a mãe da Araceli.
O Carlos entrevistou ela para as matérias e no texto final tinha saído que ela conhecia o pai Dante e o Dantinho Michelini e que ela tinha uma relação com eles antes do assassinato da filha. E, gente, o que a imprensa fez com essa informação, né? Começou a rolar vários boatos que ela teve uma relação sexual com um deles ou com os dois, enfim. Mas o jornalista deixou claro que ele nunca teve uma confissão escrita da Lola e que tinham interpretado errado o que ele disse. Só que o Carlos Alberto falou que depois de ter conversado com ela, tinha ficado claro que sim, que ela conhecia os Michelini. Só que ele nunca tinha dito ou escrito que era uma relação sexual. Bom, os textos dele fizeram tanto sucesso que foram reunidos num livro também chamado Araceli, Corrupção em Sociedade. O Carlos Alberto pontuou várias coisas que ele achou que prejudicaram a investigação. Entre elas, abre aspas, a indiferença de muitas autoridades, a destruição de provas, omissões propositais, erros de avaliação, corrupção clara e a escassa disponibilidade de meios de pesquisa técnico-científica no Espírito Santo. Fecha aspas. Em junho de 1980, o juiz responsável pelo caso, Hilton Cille, finalmente definiu a sentença. O Paulo e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão por crime de sequestro e assassinato, e ainda o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros por rapto qualificado pelo resultado morte e ocultação do cadáver da Araceli. O Dante pai foi condenado por crime de cárcere privado e condenado a 5 anos de reclusão. Mas os 3 puderam recorrer em liberdade, mesmo com essa sentença. Tudo isso por causa de uma lei chamada Fleury, que tinha sido implementada com urgência na ditadura militar. Criaram essa lei no fim dos anos 60 para proteger o delegado da ditadura Sérgio Fleury da prisão. Ele era da DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, e ele era investigado por extermínios no chamado Esquadrão da Morte na ditadura. Enfim, em 1984, os 3 acusados do crime da Araceli recorreram e pediram anulação da sentença. E um novo julgamento começou em 85. Em 1991, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anunciou a nova sentença. O juiz Paulo Nicola Coppolillo absolveu os acusados por falta de provas. 18 anos depois da morte da Araceli, os suspeitos foram absolvidos em uma sentença de mais de 700 páginas. Numa entrevista, o juiz Paulo falou que a Araceli provavelmente tinha sido vítima de um crime sexual simples, entre muitas aspas, onde usaram dose excessiva de barbitúricos. Ele também falou que todos os depoimentos que tinham sido registrados, incluindo da Marisley, da funcionária do bar e pessoas que tinham visto a Araceli com ou sem vida, que esses depoimentos não esclareciam o crime, né? Que continham inconsistências e que cá entre nós aqui realmente eles não tinham provas, né? E em 93, esse crime da Araceli prescreveu e nenhum dos envolvidos ou investigados até hoje foi punido e nem podem mais ser, né? Quando o crime prescreve, é que mesmo que encontrasse um assassino dela hoje, essa pessoa não pode mais, né, sofrer as consequências disso. Ao todo, mais de 300 pessoas prestaram depoimento nesse caso. Desde o ano 2000, 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tudo isso para prestar uma homenagem a Araceli. O caso dela causou muita revolta e tristeza no Brasil. O irmão da Araceli, o Luiz Carlos, mora no Canadá desde 2002. Hoje tem 2 filhos e 3 netos, incluindo uma neta que se chama Araceli. O Luiz falou para o G1, numa entrevista de 2017, que a morte da irmã destruiu a sua família, que os pais, né, até se separaram depois de tudo, que tudo mudou dali para frente. Naquele mesmo ano, um mural em memória a Araceli foi criado em Vitória. Ele fica bem próximo à Avenida Dante Michelini, que tem o nome até hoje. E hoje também existe uma rua chamada Araceli Cabreira Crespo, em Vitória, ali no bairro de Fátima. O Dante pai morreu em 2012, o Dantinho saiu de Vitória, enquanto o Paulo Elau continua morando lá. Os 2 nunca mais deram entrevistas ou falaram abertamente sobre o caso. O Luiz Carlos também negou fortemente qualquer relação da família da Lola com as famílias Elau e Michelini, e que a Lola era apenas uma dona de casa. Sobre a irmã, ele diz: "A gente convivia muito e eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia que eu não penso em Araceli."
Da Wonder, esse foi o modus operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Lewy.